Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que dá vida, que fortalece, que abençoa, que protege, que tem toda a orientação do mundo para a minha vida e para a sua. É a palavra do Senhor que nos dá direcionamento. É a palavra do Senhor que nos protege em qualquer situação, boa ou ruim. É a palavra do Senhor que tem bênção para a minha vida e para a sua. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Estamos terminando o livro de Gênesis, né? A história de José. Pela segunda vez, o Senhor me orienta a falar na história de José. Hoje estamos no capítulo 48, do 1 ao 10. História linda. Em algum momento da nossa vida, nossa história se identifica com a de José. Mas se a sua história está se identificando com a de José, não tenha medo não. Porque do jeito que o Senhor era com José, Ele é com você. Quer saber o título? O Deus Todo-Poderoso faz. Espere. O Deus Todo-Poderoso, Ele faz. É só você esperar. E aconteceu depois destas coisas que alguém disse a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Veja que depois de tantos anos, Jacó descobre que José está vivo como governador. Você entende o título? Deus faz. É só esperar. Porque diante de tanta dor, tanta tristeza de Jacó, Deus estava preparando uma linda história. Ele passou 17 anos lá no Egito. Teve 17 anos ao lado do seu filho. Deus sabe fazer. Não se preocupe com o tempo, com a idade, porque você ainda vai se alegrar muito na terra. Aqui José teve notícia que seu pai estava enfermo, mas já tinha passado 17 anos ao lado do filho José. E alguém participou a Jacó e disse: eis que José teu filho vem aí, esforça-te, Israel. E assentou-se sobre a cama. Ele estava doente, estava bem idoso, né? Estava com seus dias fartos de alegria. Estava com toda a regalia, todo o cuidado. Seu pai era governador, seu filho era governador e o amava. E ele doente ao lado de toda a sua família, inclusive do filho querido. Você está entendendo o que Deus faz? Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei se você foi afastado de alguém. Eu não sei se há muito tempo você está enfermo. Eu não sei se você espera vitórias e na sua cabeça você está velho ou velha. Tá não. Porque José se encontrou com Jacó. E foram 17 anos que Jacó passou ao lado do filho querido. E já era idoso. E agora estava enfermo e mais velho. Mas diante de um milagre do Senhor. Veja como o Senhor é maravilhoso. Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Mesmo no leito de morte, Jacó lhe falando do Deus Todo-Poderoso. O legado da sua história com o Senhor. E eu e você tem que ter esse legado. Independente de estarmos enfermos ou com saúde, independente de estarmos com emprego ou desempregado, independente da situação, o Deus Todo-Poderoso tem que ser referência na minha e na tua vida. E me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência, depois de ti, em possessões perpétuas. Ele contando tudo aquilo a José, e tudo que o Senhor tinha feito, porque ele tinha uma família enorme, e agora estava doente, velho, ao lado do filho querido. O que Deus fala se cumpre. Passa céus e terra, mas a palavra de Deus é cumprida. Foi o que Jacó estava dizendo a seu filho. A Bíblia diz, lá em Jeremias 1, verso 12, eu velo pela minha palavra para cumprir. Se tem resposta de Deus aí, se tem promessa de Deus aí, vai ter resposta, o tempo é dele. Não acho que está tardando, está demorando, não. O Senhor tem a hora certa. Veja a história de Jacó. Agora, pois, os teus 2 filhos
que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Ele ali estava falando porque era uma tradição da época. Então, Simeão e Rubens e os filhos de José também, pela cultura, era de Jacó. Mas a tua geração, que gerarás depois dele, será tua, segundo o nome de seus irmãos, serão chamados a sua herança. Olha que coisa linda. Uma conversa de pai para filho, uma conversa da grandeza de Deus, que tudo que já tinha acontecido na vida de Jacó ia dar continuidade na história de José. Passaram tanto tempo longe, não foi? Mas olha como termina. Uma conversa linda, coerente, maravilhosa, com Deus na frente. Não se preocupe com o tempo. Não se preocupe com o que você está vivendo, porque Jacó sofreu muito. José nem se fala. Olha agora, que história linda. Vindo, pois, eu a Padã, morreu-me Raquel no caminho, na terra de Hanaã, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. E eu a sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? Na hora que Jacó, terminando de contar a história, que a mãe de José foi enterrada ali perto de Belém, aí viu os filhos de José, Jacó, seu pai. Perguntou. É natural, porque mesmo ele conversando, contando a história, ele estava enfermo, ele estava velho. Mas tudo na hora certa é cumprida. Não existe circunstância, não existe dificuldade que empata o agir de Deus. Não existe. Aí você diz, mas foi naquela época. A Bíblia diz, eu não mudo. O Deus daquela época é o Deus de hoje. O Deus de Jacó, de José, de Isaac, de Abraão, é o mesmo Deus que eu e você serve. Então descanse, sua história vai ter um final lindo. Ele está escrevendo história linda, no meio da tribulação, porque ele transforma a maldição em bênção. Eu não sei a dificuldade que você está vivenciando, a dor, a perca, a tristeza, mas ele faz. E José disse a seu pai, eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse, peço, traz-me aqui, para que eu os abençoe. Olha que coisa linda. José, o governador, falando com seu pai. E na mesma linhagem, foi os filhos que Deus me deu. Lá no Egito era um lugar de feiticeiro, de astrólogos, né? De pessoas muito evoluídas para a época na ciência. Mas aquilo não contaminou José. Ele deixou claro que foi os filhos que Deus deu a ele. Quando ele se encontrou com os irmãos, ele disse que os irmãos fez aquilo porque Deus tinha uma finalidade com tudo aquilo, para que naquele momento abençoasse a família e o povo do Egito. Então, José nunca perdeu a essência do seu compromisso com o Senhor. O que os seus pais ensinou, ele aprendeu e ficou. Onde você for, vá com a essência de Jesus Cristo. Não se deixe contaminar pelas tradições ou cultura de onde você está. É na faculdade, é no trabalho, é na vizinhança, é com a família, é numa viagem. A sua essência é o Senhor. A sua essência é o compromisso com o Senhor. E José tinha. E lembre-se, ele era governador, mas ele jamais perdeu a essência dele. E para terminar hoje, o 10. E os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice. Já não podia ver. E fez-lhe chegar a ele e beijou e o abençoou. Eu vou até o 17. Veja que Jacó, quando José disse, teus netos, é os meus filhos que Deus me deu. Ele o abençoou e o beijou. Israel disse a José, eu não cuidará de ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Ele disse, eu não imaginava que ia ver teu rosto. Mas Deus, além de me dar esse prazer, ainda viu a meus netos. Olha que Deus tremendo. Então José tirou dos joelhos de seu pai e inclinou sua face à terra. E tomou José, ambos, e Efraim na sua mão direita, e à esquerda de Israel,
a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel fez chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. Que coisa interessante, né? Porque a mesma coisa que aconteceu com Jacó e seu irmão Esaú, que o mais novo teve a bênção primeiro do que o mais velho, agora estava acontecendo com os filhos de José. Jacó estava velho, Jacó estava enfermo, mas as pessoas que andam com Cristo, pode estar idoso e pode estar enfermo, não perde a sensibilidade, não fica vegetando sem saber o que está fazendo, porque o Senhor é com ele. Adore o Senhor em tempo e fora de tempo, porque você e eu adorando, a velhice é abençoada para a glória do Senhor. E abençoou a José e disse: ó Deus, em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. O anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes e seja mandado neles o meu nome. Seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque multiplique-se como um peixe de multidão no meio da terra. Jacó lhe estava abençoando, lembrando de toda a sua família e abençoando seus netos. Abençoe sua família. Ela pode estar perto ou de longe. Abençoe sua família. Profetize coisas boas para sua família, porque o que sai da boca é bênção ou maldição. Abençoe. Independente se eles estão na presença de Deus ou não, porque Deus honra a tua palavra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos e tomou a mão de seu pai para transportar sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Veja o que Jacó disse. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei também, ele será um povo, e também ele será grande, contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Jacó estava enfermo, Jacó estava idoso, mas Deus era com Jacó. E quando a gente está com qualquer dificuldade, limitado, mas Deus é com a gente passa montanhas, a gente anda no meio do mar, porque Deus é Deus. Seja fiel a Deus, ande com Deus todo o tempo, que Deus anda com você, na hora fácil e na hora difícil. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés, e põe a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, vos fará tornar a terra dos vossos pais. Olha que coisa linda. Eu vou morrer, mas Deus é com você, José. Deus é com minha família. Olha como é bom ser filho de homem de Deus. E eu tenho dado a ti um pedaço da terra a mais do que a teus irmãos, que tomei com a minha espada e com meu arco da mão dos amorreus. E ali ele ainda falava da herança, que é o que era de José. Você está entendendo que José passou tantos anos longe do seu pai, dos seus irmãos, mas o que era dele voltou para a mão dele? A herança que o pai tinha dito que era dele voltou para ele. Ele foi tido como morto, foi perseguido, caluniado pelos seus irmãos de sangue, mas o que era dele voltou para ele. O que é teu volta para tuas mãos, porque o Senhor diz: eu velo pela minha palavra. Não te preocupa, porque o Senhor sabe trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Para terminar aqui, em Eclesiastes 3, 1 e 2. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo certo para tudo. Eu não sei o tempo que você está vivenciando. Se é o tempo de dor, de desprezo, de choro, de rejeição, tem um tempo da vitória. Tenha calma. Tem um tempo de bonança. Tem um tempo de bênçãos, de milagres extraordinários na tua vida. Aí o 2 diz: há tempo de nascer, tempo de morrer,
tempo de plantar e tempo de arrancar. E o que se plantou? José plantou coisas boas e chegou o tempo da colheita. Chegou o tempo de rever seu pai, chegou o tempo de pegar sua herança, chegou o tempo de honrar seus irmãos, porque o que Deus deu em sonho a ele, no tempo certo, aconteceu. Não tenha medo dos obstáculos, não tenha medo das dificuldades, porque o Deus Todo-Poderoso faz. Espere. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.